10. Nave submersa. Fãs de Star Wars vão gostar. A imagem aí mostra a chamada anomalia do Mar Báltico, uma rocha que lembra muito a nave Millennium Falcon. Os palpites sobre o objeto são variados. Uns dizem se tratar de um dispositivo anti-submarino da Segunda Guerra Mundial, outros uma base militar nazista, e muitos ainda acreditam se tratar de um disco voador abandonado. Mas, para estragar o clima de ficção científica, geólogos estudaram o objeto e descobriram que ele não passa de uma rocha sedimentar, esculpida dessa forma pelo acaso. 9. Cemitério de locomotivas. Perto da costa de Nova Jersey, nos Estados Unidos, foram encontradas duas locomotivas raras dos anos de 1850. Até hoje ninguém sabe como elas foram parar lá, mas uma teoria é de que estariam sendo transportadas de barco da Inglaterra até os Estados Unidos, e durante uma tempestade os tripulantes do navio tiveram de jogar as locomotivas no mar para deixar o navio mais estável. 8. O lendário Krake. Para quem já viu um filme de piratas, essa é uma figura conhecida, uma lula gigante, capaz de engolir um navio inteiro. Lendas nórdicas e vikings falam sobre o Krake. E agora a ciência chegou mais perto de provar que as lendas têm fundamento. Essa foto foi capturada em águas muito profundas, na costa do Japão, e mostra uma lula gigante que pode chegar a medir até 20 metros, do tamanho de um caminhão. Felizmente, esse animal só pode viver em águas muito profundas, e não conseguiria viver na superfície. 7. Parque de Estátuas. Parece mais uma civilização perdida, mas não é. Trata-se de uma exposição de arte feita por um escultor britânico. Mais de 500 esculturas foram colocadas no fundo do mar, perto de Cancún, no México. A ideia é não só criar um museu, mas também ajudar na formação de espécies de coral, que devem se alojar nas estruturas das estátuas. 6. Prata milionária dos nazistas. Em 2011, uma expedição recuperou o que foi um dos recordes de caça ao tesouro. 61 toneladas de prata foram achadas em um navio afundado. Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio mercante britânico teria sido afundado pelos nazistas, que tentavam saquear o barco. Os nazistas exageraram na dose e acabaram afundando o barco, que foi encontrado praticamente intacto por um time americano. A prata encontrada vale 36 milhões de dólares, mais de 140 milhões de reais. 5. Um Stonehenge. As famosas esculturas de pedra da Inglaterra possuem um clone submarino. E o mais estranho, ele fica dentro de um lago. Arqueólogos que estudaram as pedras afirmam que uma delas se assemelha a um mastodonte, animal já extinto há mais de 10 mil anos. Além disso, ninguém sabe como as pedras foram parar lá. 4. Motores da nave Apollo 11. Numa expedição financiada pelo bilionário fundador do site de compras Amazon, foram encontrados os motores usados na nave Apollo 11 há mais de 40 anos atrás. Os motores foram ejetados da nave, para que os astronautas conseguissem voltar à Terra em segurança. Apesar de ter gastado uma fortuna para recuperar os motores, eles ainda são de propriedade da NASA, e ele teve que devolvê-los. 3. Uma cidade submersa. Quando falam em cidades submersas, a primeira que vem à cabeça é a lendária Atlântida, que nunca foi encontrada, por sinal. Apesar de não ser tão famosa, as imagens de Heracleion, uma cidade submersa a 2,5 quilômetros da costa do Egito, são surpreendentes. A cidade era muito próspera entre os anos 600 a 400 a.C., porém acabou afundando provavelmente devido a tremores de terra, 200 anos antes de Cristo. 2. Pirâmides de Yonaguni. Esta descoberta desafia a ciência até hoje. A 480 quilômetros de Okinawa, no meio do mar, foram encontradas diversas estruturas que parecem ser feitas por seres humanos, por causa dos ângulos retos. Mas o problema é que as estruturas, segundo estudos, têm mais de 10 mil anos, quando a humanidade não tinha tecnologia suficiente para fazer algo do tipo. Muitos acreditam ser uma prova de que o planeta Terra já tem abrigado outras civilizações que acabaram desaparecendo, ou até da visita de vida extraterrestre naquela época. 1. Uma aranha mergulhadora. A chamada aranha de água é a única espécie de aranha conhecida pelo homem que passa a maior parte do tempo debaixo d'água. Elas conseguem respirar através de uma bolha de ar que criam com sua teia, e podem passar horas sem subir à superfície. Mas se você ficou com medo de dar um mergulho, não se apavore.
As aranhas só podem ser encontradas na Europa e na Ásia. Caso você more na Europa ou na Ásia e esteja assistindo nosso vídeo, tome bastante cuidado.